Opa, galera, tudo bom com vocês? Antes de começar o vídeo, galera, eu queria divulgar aí que eu criei um servidor Discord com meu amigo Juvis. Ele também faz vídeo pro YouTube, a gente tá criando um projeto aí de fazer vídeo junto. E se vocês puderem lá, mano, entrar no Discord, porque vai se ajudar bastante em questão de desenvolvimento de vídeo, quem quiser participar dos vídeos, beleza? Então deixa o like aí, se inscreve, comenta. É isso aí, tamo junto. O canal dele vai estar na descrição, o canal do Discord também vai estar na descrição. É isso. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Olá, seja bem-vindo. Hoje iremos falar sobre histórias de terror. Lembrando que não darei nenhuma informação sobre as pessoas nesse vídeo. É isso, fiquem com o vídeo. Meu pai me dizia que quando ele ia pro mato pra caçar porco, ele e o pai dele, era ele, o pai dele e 2 cachorros. E eles iam, tipo, de noite, porque os porcos provavelmente estariam dormindo, então não ia ter perigo deles fugir e tal. E aí ele ia de noite, assim, umas meia-noite, 1 da manhã, pra caçar os bichos, pra poder matar eles mais fácil. E aí meu pai e o pai dele e os 2 cachorros entraram na mata e foram atrás dos porquinhos. E aí eles mataram um, aí colocaram dentro da carroça e mataram o outro. E quando eles mataram o primeiro porco, eles começaram a escutar uns passos atrás e eles pensaram que pudesse ser mais porco. Então eles seguiram os passos e quando, eles estavam seguindo, eles escutavam uma risada no fundo, de risada feminina, de mulher. Mas eles ignoravam e continuavam procurando. Aí quando eles mataram o segundo porco, eles escutaram um barulho muito alto de um galho caindo atrás deles. E quando eles viraram pra olhar, o primeiro porquinho que tava na carroça tinha sumido. Aí tudo bem, aí eles continuaram procurando mais porcos. Porque provavelmente o primeiro porco pode ter caído, ou sei lá, pode ter acontecido alguma coisa. Aí essa galera assim no meio do mato não tem muito medo. E aí eles escutaram uma risada mais alta e sentiram um vento do lado deles. Muito gelado. Um vento que poderia ser normal na mata, mas como eles já estavam acostumados a andar na mata, pra eles não era normal. E aí meu pai disse que eles escutaram um canto e desmaiaram. E quando eles acordaram, tinha uma mulher gigante, pique de 3 a 4 metros. E ela tinha umas pernas, assim, muito grossas e eram meio que de metal. E tinha umas pontas saindo das pernas dela, como se fosse adaga saindo da perna de metal dela. Que se ela chutasse alguém com aquela perna, furava a pessoa inteira. E ela era, enorme. A boca dela era toda rasgada, assim, toda aberta. Ela tinha uns olhos gigantes, assim, um cabelão gigante. E meu pai dizia que a risada dela era a pior coisa. A coisa mais assustadora que um ser humano poderia escutar. Ela tava com os 2 porquinhos na mão. Os porquinhos pareciam uma maçã na mão dela, porque a mão dela era gigante. E ela, gritava, falando pro meu pai e pro pai dela que eles estavam na terra dela e que eles estavam procurando o alimento dela. Ela não queria eles ali mais. E disse que se eles não saíssem dali imediatamente e parassem de caçar na mata dela, ela ia estrangular os 2 com a língua dela. E aí depois eles só sentiram um vento gelado de novo e desmaiaram e acordaram na porta de casa. Mas eles contam isso para os familiares e ninguém acredita. Eu também não acreditei, eu acho que eu não acredito até hoje, mas é uma história que meu pai me contava pra gente, sei lá, talvez não matar animal ou não sei. A história que eu vou estar contando é que aconteceu algo com o meu tio que foi extremamente muito assustador pra minha família e que foi algo que é meio até difícil, assim, de se ouvir porque é muito pesado, mas enfim. Uma vez o meu tio, ele tinha brigado com a madrasta do meu pai porque o meu outro tio, que vamos dar o nome dele de João, ele tava usando muito carro. E aí o meu tio, achando ruim, foi lá falar lá com a madrasta do meu pai que queria também usar o carro e não sei o que, não sei o que. Só que daí os 2 começaram a discutir muito, muito mesmo. E daí o meu outro tio, que tava com o carro, ele não tinha chegado em casa ainda. Então os 2 estavam lá discutindo e o meu tio, ele tava meio chapado, né, porque ele tinha usado droga naquele dia. E aí tudo bem. Até que eles pararam de discutir um pouco e daí o meu tio, que é o João, chegou. Aí a madrasta falou pro meu tio João que vou mandar o nome do meu outro tio de Miguel, brigou com ela. E aí o meu tio João ficou, extremamente muito bravo com ela, assim. Não, bravo com ela não, ficou muito bravo com ele, no caso. E daí ele foi lá e pediu pro meu outro tio, que era o Juninho,
E aí ele falou, pô, João, eu vou ter que... Aí o meu outro tio, o Juninho, ele falou assim que ia pegar um negócio pra ele que já voltava. Aí ele pegou e trouxe uma arma. Ele trouxe, tipo assim, uma metralhadora automática e deu pro meu tio João. E daí, nisso que ele deu a arma pro meu tio João, o meu tio João já pegou a arma, já subiu pra casa. E aí ele começou a discutir com o meu tio lá, né, que brigou lá com a minha avó, que eu considero ela como vó. Aí eles começaram a brigar. Aí o meu tio João pegou e falou, ameaçou ele, né, falou que ia matar ele. Aí ele tava tão chapado, mas tão chapado que ele entrou pra debaixo da mesa, sabe, pra tentar se esconder. Ele ficou lá na mesa de jantar, debaixo lá. Aí veio o meu tio João, pegou a arma, e como a arma era automática, atirou nele várias vezes. Aí, claro, ficou cheio de sangue lá, e não sei o que, e não sei o que. E aí eu lembro que o que a minha mãe falou foi que quando ela chegou na cena do crime, é claro que já tinha policial, já tinha... Como que é o nome daquilo? Agora eu não lembro o nome. Aí, sim, ela ficou, tipo, muito triste, sabe? Mas ela já sabia que o meu tio também ia morrer, porque ela tava com um aperto muito forte no coração e, do nada, tipo, tava pensando nesse meu tio. E aí, beleza, e passou um tempo. Até que também teve uma vez que eu fui na casa dessa minha avó. E aonde que meu tio morreu, lembra que eu falei que foi ali debaixo ali da mesa de jantar? Até que era de madrugada, eu tinha dormido lá. Aí eu fui pegar um copo de água na cozinha. Até que eu tava andando, tipo, voltando pro quarto. E eu vi, tipo, o meu tio ali parado. E eu fiquei em choque, já saí correndo pro quarto. E daí eu fui perguntar, tipo, eu fiquei sabendo da história por causa da minha mãe, mas aí eu cheguei pra minha mãe e falei assim, mãe, então, eu tava lá na casa da minha avó e apareceu um homem, ele era jovem, ali, parado ali na mesa. Aí ela falou, é porque o seu tio morreu naquele exato lugar ali. Eu falei, como assim? Eu nem sabia, tipo, quase assim da existência do meu tio, porque eu não era nascida ainda. E eu fiquei extremamente assustada, e fiquei mais assustada ainda de saber que o tio que eu gostava, que era o João, que eu dei o nome dele de João, mas eu fiquei muito assustada em saber que ele tinha matado o meu tio e foi um choque, assim, pra mim, e ainda mais ter visto ele ali. Provavelmente, ele talvez não tenha aceitado o fim da morte dele, porque, como eu falei, ele tava discutindo, ele tava chapado e ele tava tão desorientado que foi se esconder debaixo da mesa e, claro que ia encontrar ele, né? Porque dá pra se encontrar alguém muito fácil ali debaixo de uma mesa de jantar, principalmente se não ter aquelas toalhas de mesa, né? Porque se fosse aquelas toalhas de mesa longa, até tudo bem, mas ele tava visível ali. Então, talvez tenha sido um choque pra ele e talvez a alma dele ainda esteja lá. E claro, toda vez que eu vou lá, eu sempre fico com um pouco de medo, porque tanto que eu não vou nem mais lá na minha avó e muito menos acordar assim de madrugada, eu não durmo mais lá. Quando eu era pequena, na escola me contaram que tinha um cara, ele tava bêbado um dia, daí ele foi atravessar o ponto de trem e caiu e desmaiou no ponto de trem. E passaram por cima dele. E acharam todas as partes do corpo, menos a mão. E dizem que toda vez que, tipo assim, que essa mão ela fica na privada do banheiro, e toda vez que você vai cagar, essa mão pode agarrar sua bunda. E por isso eu tive medo de ir no banheiro, sério, tipo, dos meus 5 aos 8 anos. Por causa dessa história, e é isso. Tudo começou quando eu tava viajando lá pra Campos do Jordão. Eu fui num hotel, que o hotel ele era bem grande. Eu não lembro o nome agora, mas ele era enorme, muito grande. E o quarto que eu ficava era um tamanho médio, até que dava pra ficar nele. Só que daí, quando eu fui no banheiro, eu comecei a escutar meio que uns estalos lá na porta, da entrada pro quarto. Daí eu abri a porta, não tinha ninguém. Eu pensei que, sei lá, era alguém batendo pra pegar uma coisa, não sei. Daí eu fechei a porta de volta, era de noite já, eu fui dormir. Só que daí eu acabei acordando do nada, no meio da madrugada, e eu fui no banheiro de volta, fazer necessidades, e eu de novo abri o estalo. Até que eu abri a porta de novo do quarto, tava um pouco escuro, só que lá no fundo do corredor, meio que, não tão nítido, mas eu vi uma sombra. Eu vi uma sombra muito estranha, perto de uma cadeira, e ficava no fim do corredor, uma cadeira com quadro em cima. Eu vi uma sombra de uma pessoa meio que sentada na cadeira lá que tinha lá no fundo do corredor. E quando eu vi essa sombra, eu fiquei com muito medo, entrei dentro do quarto de novo e fechei a porta e tentei voltar a dormir, só que eu não tava conseguindo dormir. Daí eu fui na cozinha, peguei um pouco de água
E tomei, porque eu tava um pouco tremendo, porque eu nunca tinha visto uma coisa como aquela. Até que eu deitei de volta e consegui cochilar um pouco. No outro dia eu acordei. Eu fui tomar café, tudo lá no hotel. Voltei pro meu quarto pra descansar um pouco. Comecei a assistir TV, só que a TV tava com um sinal meio ruim. Daí chegou alguém, uma pessoa lá no meu quarto, que eu literalmente não conhecia. E perguntou se eu tinha algum remédio de pirona, né? Porque ela tava com dor de cabeça e não tinha trago o remédio. Daí eu dei o remédio pra essa pessoa que eu tinha. Ela tomou, tá. Daí eu já passou um tempo que eu fui assistindo TV. Ficou de noite, tudo. Eu aproveitei lá na cidade que eu tava. Ficou de noite, eu voltei lá pro hotel. E eu liguei a TV de volta pra assistir mais um pouco e dormi já. Tomar banho e dormir. Só que de novo, eu acabei escutando o som dos estralos. E abri de novo a porta pra ver se tinha de novo aquela sombra. E realmente tinha ela. Só que agora a sombra tava mais nítida, lá no fundo. E ela não tava tão. E ela, além de estar nítida, ela tava mais. Ela tava meio que mais próxima. Não sei se assim você pode dizer, ela tava meio que mais no chão e mais próxima. Daí eu voltei correndo pra volta do meu quarto. E eu meio que a porta não queria fechar. Daí eu me escondi embaixo do cobertor. E fechei o olho porque eu tava com muito medo e não tinha o que fazer. A porta não tava querendo fechar, sei lá, eu achei que era alguma pessoa que tava bem escura até no corredor. Não dava pra chegar quase nada, mas dava pra chegar a sombra porque tinha um negócio. E eu. Daí depois que eu fiquei embaixo do corredor e não conseguia trancar a porta, como eu disse, eu fiquei embaixo do cobertor e fechei os olhos pra tentar dormir, sei lá. Daí até que eu acordei. E literalmente era tudo um sonho, mas no outro dia as coisas estavam. Meio que eu tava tendo uma visão estranha, sentindo uma presença meio ruim, sentindo como alguém estivesse me observando. Foi tudo um sonho, mas foi meio que real esse sonho, porque eu senti coisa, eu conseguia me movimentar normalmente. Foi muito estranho esse sonho. Mas no outro dia eu fiquei uma presença ruim, como se alguém estivesse me observando essas coisas. E é isso.